Olá, o Extra.sc recebe no especial Eleições 2020 os pré-candidatos a prefeito de Tubarão. Na edição de hoje, recebemos o prefeito Juarez Ponticelli do Progressistas. A entrevista terá cerca de 20 minutos de duração. Juarez, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente começa essa rodada de entrevistas pedindo para que você mesmo se apresente para quem está nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, quero saudar a todos. Eu sou o Juarez Ponticelli, vim para a cidade de Tubarão em 1987. Digo sempre que sou filho da Unisul, porque vim para cá para estudar, para cursar a minha faculdade. Construí minha carreira profissional no magistério, lá no SEDUP, com o nosso saudoso e querido amigo Zé Santos. Em 96, ingressei na vida pública como vereador, numa eleição difícil, uma eleição de 6 dias só de campanha, que me rendeu a 5ª posição dentre os vereadores eleitos naquela ocasião. 2 anos depois fui eleito por uma série de 4 mandatos de deputado, chegando à presidência da Assembleia Legislativa e estando na presidência, isso me permitiu assumir o governo do Estado por 10 dias, numa experiência muito importante na minha vida pública. Em 2016, vim para disputar a Prefeitura de Tubarão, junto com o Caio, e numa eleição marcante também, conseguimos conquistar aquela vitória com quase 47% dos votos, e agora estamos aqui, há 3 anos e meio, fazendo a gestão da nossa cidade, nos preparando para um novo momento político, um novo embate, que ainda não sabemos como e quando será, em função da pandemia, né? Nessa semana ainda participamos de uma reunião com a FECAM, com a nossa Associação de Municípios, porque tramitam no Congresso Nacional várias propostas, né, de adiamento das eleições para novembro, para dezembro, tem proposta de coincidência de eleições, tem proposta de manutenção da eleição em 4 de outubro, enfim, acho que a gente vai ter aí nas próximas semanas uma definição, e é preciso que essa definição aconteça rapidamente, porque os prazos estão correndo e, naturalmente, que os partidos e os candidatos precisam se preparar para a eleição de outubro. Ok, a gente está falando sobre mandato e a minha pergunta é sobre isso. Caso você se reeleja, o seu mandato vai ser de 4 anos, você tem uma pretensão futura de disputar algum cargo também em 2022? Olha, eu nunca escondi de ninguém que eu sonho ser governador um dia. Eu venho me preparando para isso há muito tempo, inclusive por um gesto do governador Raimundo Colombo e do vice-governador Eduardo Moreira, eu cheguei a assumir o governo do Estado por 10 dias já. E sonho com isso, mas o caminho para chegar num projeto desse é eu ter uma boa apresentação, um bom cartão de apresentação. E um bom cartão de apresentação é eu fazer uma grande gestão nessa cidade. Modéstia à parte, acredito que até aqui a gente já fez um bom trabalho, mas eu preciso de mais tempo. Há muito que ser feito ainda. Então eu imagino que mais um mandato seria o tempo necessário para a gente consolidar o modelo de gestão que um dia pudesse me dar a condição de disputar uma eleição majoritária. Naturalmente, o tempo ainda joga a meu favor. Eu tenho 55 anos. Esse projeto poderia ser daqui a 1, 2, 3 eleições ainda. Eu acho que eu ainda tenho esse tempo de preparação. Acho que para ser governador, você tem que estar muito bem preparado. O atual governo de Santa Catarina demonstra claramente a cada dia que a falta de preparo não faz bem para quem se aventura num cargo tão importante como é. Por isso, eu penso que eu ainda preciso de um tempo de amadurecimento, de experiência, de preparação para um dia, quem sabe, poder disputar o governo de Santa Catarina. Muitos falam que há essa máxima de que o político, um prefeito, um governador, deixa muitas obras para o último ano para que ele tenha um bom índice na reeleição. Ninguém pode falar isso de nós, né? É a minha pergunta. A construção da ponte, a construção da passarela, tem gente que implica essas obras como obras eleitoreiras. Olha, Alessandro, você sabe em que condições nós assumimos o município, né? Nós ganhamos a eleição, eu e o Caio, no dia 2 de outubro de 2016, e 14 dias depois, no dia 16 de outubro, a cidade foi destruída pelo vendaval.
encontramos a cidade nesse processo de reconstrução, muitas estruturas públicas danificadas, o município sem negativas há anos, uma dívida gigantesca para ser renegociada, mais de 300 milhões de reais de dívidas, só de INSS eram 108 milhões, que nós conseguimos reduzir num refis nacional para 82, mais de 50 milhões de precatórios que pagamos, o mutirão que tivemos que fazer para recuperar crédito, confiança, negativas e correr atrás de parceiros, tanto os deputados para buscar emendas, senadores, mas também para buscar financiamentos, para poder investir aquilo que o pagamento de dívidas que outros deixaram consumia dos nossos recursos. Repito, só de precatórios foram 50 milhões de contas que ficaram. Se eu tivesse 50 milhões de recursos próprios para investir, não precisaria ter contraído nenhum empréstimo. Então, a gente preparou o município para isso, mas começamos a fazer obras logo no primeiro ano. A Arena Multiuso, por exemplo, você lembra como nós encontramos? Era uma grande estrutura no meio de um banhado. Quando chovia não dava para chegar, não dava para estacionar, e estava só o esqueleto da arena. Nós concluímos aquela obra e inauguramos no dia 24 de maio de 2018. Portanto, antes de 1 ano e meio de mandato, a gente já tinha feito um investimento de quase 10 milhões na arena, colocando todas as cadeiras na arena, o teatro, a pavimentação do entorno, o estacionamento, urbanização do entorno. As obras dos acessos, nós começamos no primeiro ano de mandato. Aliás, eu lembro do primeiro ano, em 2017, 2018, quando vocês mesmos da imprensa diziam, olha, geralmente os governos só fazem obras nos últimos anos. E nós começamos fazendo obras no começo do governo. As obras do esgoto, que não são financiadas pelo município, mas foi o município que tomou a decisão de começá-las. Uma cidade de 150 anos não tinha até a nossa chegada nenhum metro de esgoto recolhido e tratado. Hoje, 12% do nosso esgoto já é resolvido, já é tratado, já é devolvido em condições ambientais e de saúde pública que nos garantam um futuro melhor. Então, eu me lembro que num determinado momento foi dito, olha, dá uma reduzida no ritmo das obras, porque é obra para todo lado, ninguém anda mais na cidade, é muito buraco, é muita rua esburacada. E é verdade, tinha que fazer. Os acessos, todo o processo de implantação de esgoto, as parcerias que nós fizemos desde o início, as recuperações de estruturas do município. Então, nós começamos o governo fazendo obras e agora elas estão num ritmo mais acelerado, porque foi o tempo que a gente levou para desembaraçar a UPA, por exemplo. Aquela obra estava parada desde 2014. Tinha um processo judicial que tinha que ser concluído, um contrato que tinha que ser encerrado. Assim foi com a UPA, com o Centro de Inovação, com o antigo Mauá, que está sendo transformado agora na mais bela escola infantil que nós vamos ter, lá no bairro de Oficinas. Então, são processos que levam tempo. Tivemos ainda a questão da passarela, um projeto errado no início, foi contratada uma empresa, se constatou que o projeto era inexequível, tivemos que contratar um outro projeto, fazer a licitação novamente, isso tudo leva tempo. A disputa, por exemplo, da licitação do Mauá teve 9 empresas. O processo levou quase 1 ano. Da UPA, a mesma coisa. Do Parque Industrial, lá no São João, também. Então, na coisa pública, as coisas não andam com a rapidez que a gente gostaria, mas, graças a Deus, conseguimos desembaraçar tudo isso. Temos aí um grande volume de obras acontecendo e outras ainda por acontecer. Eu gosto que a sua resposta me dá um monte de gancho. Vamos lá. Nas obras da Tubarão Saneamento que você falou, é evidente que o número de buracos espalhados pela cidade na entrega das ruas feitas pela concessionária é enorme. Não faltou um pouquinho mais de pulso firme da prefeitura em cima da concessionária para que eles entregassem as ruas depois delas abertas com mais qualidade? Não, o que falta é revisar o contrato. O contrato, Alessandro, é de 2008. Nós estamos falando de um contrato que tem mais de uma década. Naquele momento da contratação, não se fez a previsão, por exemplo, de que uma rua consolidada, com paralelepípedo, com lajota ou com asfalto, uma vez mexida, não voltaria para a mesma condição. E não volta,
Porque imagina uma rua que está ali com a lajota há 10, 15, 20, 50 anos. Você mexe, remove a terra, coloca o cano embaixo, coloca a terra nova em cima, até consolidar, ela leva tempo. E não cura mais a cicatriz. No asfalto, por exemplo, fica o corte, fica a cicatriz definitiva. O que precisa ser revisitado do contrato? O contrato deveria ter previsto a recuperação da via toda e não apenas o corte da intervenção. Então é isso que tem que ser feito. E é possível ainda? É possível, é possível. É uma discussão que demanda tempo, ela vai ter que ter aprovação do Tribunal de Contas, mas eu estou disposto a fazer esse enfrentamento. Porque no atual modelo de contrato não é possível a recuperação da via inteira. E o município também não tem condições de fazer isso. Então a concessionária tem feito um esforço, não é falta de fiscalização não. A Rua do Fórum, por exemplo, você sabe quantas vezes foi retificada? Pelo menos 4 vezes. Mas a lajota que foi removida, ela nunca mais vai ficar como as demais, porque teria que reassentar a via inteira. Então, é isso que tem que ser revisto no contrato. Vamos falar de UPA, os seus adversários, eu acho que, se não todos, a boa parte deles garantem que, caso eleitos forem, eles conseguem terminar, instalar e fazer a manutenção da UPA 24 horas. Você percebeu que não consegue, assim como o Olávio também, era uma promessa de campanha dele, que por algum motivo ele também viu que não era possível. Por que não dá para fazer a UPA 24 horas? Eu já sonhei com isso também. Uma coisa é você imaginar fazer quando está fora da administração. Outra é quando você é o gestor. Quando você tem que administrar um orçamento pequeno para demandas grandes. Ora, por que ninguém colocou as mais de 1.400 crianças que estavam fora da creche para dentro? Porque isso custa dinheiro. E foi a nossa prioridade absoluta. Essas crianças recebem o investimento, essas que estavam fora, o investimento que a gente fez para colocá-las para dentro é de mais de 25 milhões por ano. E é uma obra que eu não vou inaugurar, que não tem placa para descerrar. E é uma obra que só vai produzir resultado daqui a 1 década e meia, 2 décadas. Quando essas crianças de hoje estiverem ocupando o teu lugar no Extra, o meu na prefeitura e na cidade inteira. Porque todas as estatísticas mostram que a criança que passa pela educação infantil tem mais chance de dar certo na vida. Ela vai ser mais feliz, mais saudável, menos doente, vai trabalhar melhor, vai dar mais certo na vida. Então, o dinheiro público tem que ser bem aplicado, porque tem pouco e tem muitas demandas. A UPA, 24 horas, naquele período das 10 às 6 da manhã, é desperdiçar o dinheiro que o município não tem. Nós vamos colocá-la para funcionar inicialmente das 7 da manhã às 10 da noite. Se for necessário, a gente pode esticar até a meia-noite. Agora, depois disso, você não precisa manter uma estrutura que custa dinheiro, um dinheiro que o município não tem, se a emergência do Conceição está desafogada. Porque a emergência fica sobrecarregada até 9, 10, 11 da noite. Dali até as 6 da manhã, até as 7, ela vai atender uma emergência de um acidente na BR-101 ou numa SC aqui da região. E a estrutura está lá pronta. Então, nós temos que otimizar esse dinheiro. Por isso, diferente do governo passado, que passava 500 mil por ano para o Hospital Conceição, Nossa Senhora da Conceição, nós triplicamos esse valor. Estamos chegando a quase 2 milhões de repasse. E acho que tem que aumentar mais, porque fica muito mais barato ainda para o município manter a nossa estrutura lá na UPA, que retomamos as obras, funcionando como um centro de referência, até às 10 da noite ou até meia-noite, se for necessário, sendo resolutiva, e depois disso, naquelas 6 ou 8 horas, a emergência do Nossa Senhora da Conceição pode perfeitamente fazer o atendimento e a gente investir esses recursos em outras atividades e outras prioridades do município. Vamos falar um pouquinho Aliás, tem um pré-candidato que, quando era diretor do Hospital Nossa Senhora da Conceição, era contra a UPA. Ele não queria. Quando ele era diretor, ele defendia a ideia de fortalecer o convênio com Nossa Senhora da Conceição. Agora ele pensa diferente. Vamos falar um pouquinho sobre política. Circularam nas últimas semanas algumas fotos e vídeos nas redes sociais
suas, fotos antigas ou vídeos antigos com o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, que hoje está preso por causa do caso dos respiradores. Qual é a sua relação com o ex-secretário? Ele me apoiou em 3 eleições para deputado estadual. De fato, eu tinha uma relação partidária com ele. Ele era vereador do nosso partido no município de Biguaçu, me apoiou em várias eleições, em 3 eleições. Eu tinha uma relação de amizade com ele, de relação política enquanto ele estava no nosso partido, mas desde que ele fez uma outra opção, que optou pela candidatura do PSL, nós nos separamos politicamente. Eu fiquei com o Merizio, como meu partido ficou. E ele foi para a campanha do governador Moisés. Não acredito que ele acreditasse que poderia dar certo, mas deu certo. Ele virou secretário e, naturalmente, que com o distanciamento meu e do Moisés, e caminhos diferentes, o distanciamento com ele foi natural também. Eu lamento muito, sabe, Alessandro? Eu até falava outro dia com o ex-prefeito Castelo, de Biguaçu, que foi quem lançou ele na vida pública. Eu fiquei muito triste com tudo isso, sabe? Porque era uma liderança política que o partido apostava, né? Mas, infelizmente, ele seguiu um outro caminho, passa por esse momento triste e eu torço para que ele consiga se explicar e sair desse momento ruim que eu imagino ele esteja vivendo. Você esteve com o vereador João Fernandes nos últimos tempos conversando sobre a eleição desse ano? Converso com frequência com ele. Há uma semana ainda conversamos bastante. Pode rolar casamento? Olha, nós temos aí um período de namoro e noivado ainda pela frente, né? Casamento mais adiante. Pode acontecer. E com o Luciano? O Luciano, eu tenho muita gratidão, eu tenho um sentimento de gratidão muito aguçado por ele. Ele teve um papel importante na nossa eleição em 2016. Eu já reconheci isso em outras oportunidades e reconheço. Acho que a opção que ele fez, pelo momento que o PSL vive, gera algumas dificuldades, né? Mas ele tem o meu respeito em qualquer decisão que tomar, porque eu tenho, acima de tudo, um sentimento de gratidão e de muito respeito ao cidadão Luciano Menezes, que é um cidadão do bem. Vamos conversar então agora sobre o assunto do momento, o coronavírus, e só explicar a quem está nos assistindo que estamos sem máscara, porque estamos em um ambiente controlado, só o Juarez e eu, mas toda a equipe reduzida que está aqui acompanhando a entrevista está portando máscara. Você acha que a abertura de quase todos os setores da economia hoje foi o melhor a se fazer? Olha, Alessandro, nós estávamos construindo um protocolo diferente aqui na região. Eu acho que o fechamento por um longo período foi equivocado. É verdade que segurou bastante os números, mas assim, eu acho que era possível chegar nesses números com medidas restritivas, sim, mas não o fechamento total. O fechamento total provocou consequências drásticas na economia catarinense. 530 mil desempregados, mais de 400 mil com contratos reduzidos ou suspensos. E o reflexo disso está aí. Nós somos o primeiro município que começou a distribuir merenda escolar para as famílias dos nossos alunos da rede municipal. Nós, na primeira entrega, fizemos a 4ª entrega de merenda. Foram cestas básicas. Em cestas, Tá. Na primeira entrega foram 525 famílias. Na última agora, foram 985. Em 60 dias, dobrou o número de famílias necessitando alimentos. Essa fila também aumentou na assistência social. Então, é preciso cuidar da doença e a gente está cuidando disso, modéstia à parte, com bons resultados. O Dyson, toda a equipe da saúde, os nossos parceiros, Unisul, Provida, Unimed, Socimed, Hospital Nossa Senhora da Conceição, tem nos auxiliado muito nisso, a gente tem feito essa gestão de forma muito transparente. Agora, eu penso que nós precisamos, com responsabilidade, com protocolo, ir retomando as atividades, sim, porque eu ouvi outro dia uma entrevista do Chap, que é o diretor do Albert Einstein. Ele disse, olha,
no ritmo que está indo, é possível que a gente conviva com o vírus aqui no Brasil até o primeiro trimestre de 2021. E não, ninguém vai aguentar com a vida parada até lá. Então, a gente precisa aprender a conviver com o vírus, com o obedecimento das regras de segurança, com máscara, com hábitos de higiene pessoal aguçados, com todos esses procedimentos, a gente vai conseguir superar, sim. Falando mais um pouquinho sobre os teus adversários nessa eleição, eles falam muito sobre o aumento do IPTU, o aumento da taxa da COSIP, e que esse aumento teria ido para inflar o número de cargos comissionados e terceirizados na prefeitura. Para onde que foi esse dinheiro? Esta é mais uma inverdade que alguns adversários tentam incutir na cabeça das pessoas, né? Primeiro, nós não fizemos nenhum aumento do IPTU que extrapolasse qualquer índice aceitável. O problema é que a cidade ficou 15 anos sem revisar. Se cada um tivesse feito a sua parte, teria sido 3% ao ano. Quando assumi, e a cidade estava 15 anos sem revisar, eu sabia da demanda do programa Saúde Fiscal do MP que viria para cima do prefeito de plantão. O prefeito Brunel, por exemplo, responde a uma ação por deixar de cobrar. Eu tenho consequência da minha responsabilidade. Segundo, nós precisávamos de recursos para poder fazer o enfrentamento aos problemas que a cidade tinha. Eu já falei aqui, 1.400 alunos a mais nas creches custam 25 milhões por ano. Como é que nós iríamos zerar a fila se não tivesse recurso para pagar? Você lembra que no governo passado, é verdade, não fizeram revisão do IPTU. As terceirizadas custavam menos, mas quando eu assumi, tinha serventes e merendeiras embaixo das árvores ali no Paço Municipal, reclamando que estavam há 3 meses sem receber os salários de uma terceirizada lá de Aracaju. Então, contratar o barato que explorou as serventes e merendeiras, esse tipo de serviço eu não quero. Pergunte para os nossos serventes e merendeiras se elas recebem em dia ou não. Terceiro, para colocar esses alunos a mais para dentro da escola, nós tivemos que contratar mais serventes, mais merendeiras, mais zeladores, mais professores. Ora, põe 1.400 alunos a mais para dentro, isso custa mais dinheiro. Quando nós assumimos, dos 158 medicamentos que são de responsabilidade da prefeitura, faltavam em média 50. Aliás, no governo passado inteiro, dos 158 faltavam 50 por mês. No nosso nunca faltou mais que 5. Só que isso custa 4 milhões por ano. Colocar toda essa medicação à disposição da população. Quando nós assumimos, tinha 16 mil pontos de iluminação pública com problemas. Nós não conseguimos deixá-la como queremos, mas estamos agora num processo licitatório para fazer toda a substituição por LED, que vai melhorar a iluminação da cidade e que vai baratear o custo que vai reduzir o custo com a Celesc, porque reduz o custo da energia com LED. Nós vamos reduzir até 40% o custo. Então, para dar esse choque, para fazer essa reação aos problemas velhos que a cidade tinha, nós precisávamos de estrutura. Quanto aos cargos comissionados, que eles insistem também, é outra inverdade. Nós assumimos a prefeitura com 201 cargos. Reduzimos para 141. Ah, mas os 201 não eram ocupados o tempo todo. É verdade, mas se ocupou 170, 190, 200, 160. Nós reduzimos para 141. Duvido que haja um município do nosso porte com uma estrutura tão reduzida de cargos comissionados. E outra, eu não sou daqueles que demonizam o cargo comissionado, não. Cargo comissionado, eu tenho muito orgulho do nosso time. Os nossos trabalham. Cargo comissionado não pode ser ocupado para dar emprego para vadio, nem para transformar isso em cabide. Ele tem que produzir, e os nossos produzem. Por isso eu estou muito satisfeito com a equipe, com os comissionados, com os efetivos que voltaram, que se reanimaram novamente, com os terceirizados, com os ACTs, enfim, nós temos um time que pega junto com poucas exceções.
Qual é o maior orgulho desse seu primeiro mandato como prefeito? Olha, de um eu já falei que nós não vamos inaugurar placas, que é zerar a fila de crianças em creche. Esse é o troféu que eu vou levar para a minha vida. Ele só vai produzir resultados daqui a 15, 20 anos. Mas eu sei que esse resultado vai fazer essas crianças mais felizes no futuro. E o outro é a solução do esgoto. Essa era a grande ferida da nossa cidade. Uma cidade universitária, uma cidade que quer ser líder, não tratar até a nossa chegada 1 metro de esgoto. Hoje nós já temos 12% do esgoto recolhido e tratado. 12% do esgoto de Tubarão é 100% do esgoto do São Lugero, que a gente deixa de jogar no rio e que o rio deixa de levar para o complexo lagunar. Isso é cuidar do ambiente, isso é cuidar da saúde, isso é construir um futuro melhor para gerações menores. Nós temos 2 quadros para encerrar. O primeiro, eu vou ler o nome de algumas pessoas. Eu gostaria que você me dissesse o que você acha dessas pessoas. Não é fechado, gosto, não gosto, tiro o chapéu, não tiro. Você pode discorrer sobre essas pessoas. A primeira que eu vou citar é o ex-prefeito de Tubarão, Carlos Stipe. Olha, um grande prefeito. Ele teve a coragem, no seu tempo, de fazer empreendimentos arrojados para a cidade. Tem os seus méritos, cometeu equívocos também, mas tem o meu respeito, porque deu a sua contribuição para o crescimento da nossa cidade. Hoje, o relacionamento de vocês? Graças a Deus, eu consegui me reconciliar com todos os meus adversários da vida pública. Vou falar o segundo, então. Eduardo Pinho Moreira, ex-governador do estado. Também, quando ele praticou o gesto que praticou, junto com o Raimundo Colombo, lá em novembro de 2013, me permitindo assumir o governo, eu acho que aquele gesto retirou e passou por cima de qualquer diferença do passado. Eu também promovi gestos com ele, né, quando governador. Eu deflagrei aqui na CIT, você estava lá, o edital eu apresentei o cerimonial da rodovia Ivani Freta, e eu fui autor do projeto de lei que denominou, e eu fui o governador que sancionou a lei. A Assembleia praticou esse gesto comigo. Eles votaram um projeto de lei que era de minha autoria e como governador eu sancionei. Então, o Eduardo, nós também passamos por cima de todas as diferenças do passado e ele tem o meu respeito e a minha gratidão. O vereador José Luiz Tancredo. Olha, nós já tivemos um passado de parceria, mas acho que ele tem sido rude demais com o governo. Eu gosto da oposição. Acho que a oposição é saudável. Você já foi para a oposição qualquer governo. Eu também já fui. Mas a oposição não pode só apontar erros. Porque não é verdade, como ele diz, que o nosso governo só tem erros. E ele nunca teve humildade para reconhecer um acerto. Então, eu acho que falta isso. Eu peço que Deus acalante o coração dele, porque ele anda muito nervoso, muito raivoso, isso não faz bem para o coração e para a alma. Secretário de Articulação Nacional, Lucas Esmeraldino. O que você acha dele? Olha, eu espero que ele consiga dar uma resposta positiva para Tubarão, né? Porque eles ganharam tudo, eles têm muita força, eles têm um governo inteiro, tem muita gente de Tubarão no governo, mas que ainda não deram respostas, não para mim, para a cidade. Eu estou esperando a colaboração. Ele me ligou nas últimas semanas que estava na Secretaria de Desenvolvimento, falando da possibilidade de trazer uma empresa para Tubarão, mas depois logo saiu. Espero que agora na Secretaria de Articulação Nacional possa nos ajudar. O que você acha de Diego Cardoso Mendonça, o dono do CNT Tubarão? CNT? É uma página que frequentemente... Eu respeito. É aquela que bate... Exatamente. Aquela que me dá umas porradas. Eu digo que ele é dono porque no registro do domínio.com.br está lá ele como dono do Eu respeito. Eu só fico chateado, Alessandro. Não tem problema falar de mim, mas tem que falar verdades. Eu não sou
Eu não sou um ser que acerta tudo. E nem tenho essa pretensão. O único perfeito que o universo conheceu foi pendurado na cruz aos 33 anos. Nem ele foi compreendido. Então, ele que era perfeito. Então, eu não tenho essa pretensão. Agora, e pode cobrar de mim, pode fazer oposição, não tem nenhum problema, mas não pode faltar com a verdade, né? Eu já vi algumas matérias nesse veículo que não eram verídicas, mas ele tem o meu respeito como pessoa. Obrigado. E agora nós vamos ao último quadro. Eu vou citar o nome dos seus adversários e eu preciso que você pediria para que você falasse um elogio para cada um. Um elogio de cada pessoa que também é postulante a ser prefeito de Tubarão. Vou começar pelo Marcos Brunato. Eu gosto do Marcos. Acho que ele é um guri bem intencionado. Eu fico satisfeito em ver jovens como ele entrando na vida pública. Eu acho que ele tem uma contribuição a dar para o amadurecimento do processo democrático e político da nossa cidade. Um elogio para o Cristiano Ferreira. Cara, é um pouco difícil. Quando 99% dos colegas de profissão que o conhecem bem não conseguem elogiar, aí eu também tenho dificuldade. Até porque eu conheço muito pouco. O Fontoura, do PT. Fontoura, eu e o Fontoura trabalhamos juntos já, lá no SEDUP. Eu era diretor administrativo na época, depois gerente da cooperativa. O Fontoura, sempre com posições muito contundentes, né? Posições politicamente antagônicas às minhas, mas é um cidadão que tem o meu respeito e a minha torcida de que leve o projeto dele adiante, porque o confrontamento de ideias fortalece a democracia. Jó Krieger. Não conheço, também não tenho como fazer uma avaliação. Acho que ele precisa, por aquilo que tenho ouvido, percebo que que não está muito conectado com a realidade. Mas acho que a gente vai poder conhecê-lo melhor na eleição. Desejo uma boa caminhada para ele também. Luciano Menezes. Luciano Menezes é meu amigo pessoal, a quem já te disse, sou grato, desejo o melhor que a vida pessoal, profissional e política possa lhe oferecer. E agora, não sei se é o mais difícil ou o mais fácil, mas um elogio para Juarez Ponticelli. Um sujeito que continua aprendendo muito, com muita disposição de aprender, de servir e de poder dar para essa cidade cada vez mais do meu trabalho, da minha dedicação, por aquilo que a cidade me deu ao longo desses 33 anos que me acolheu. Aqui eu construí a minha vida familiar, profissional, política. Essa cidade desse povo acolhedor sempre foi muito generosa comigo. E eu quero que Deus me dê vida longa nas funções que a cidade me der e que a política me der. Eu poder trabalhar sempre mais e mais para retribuir. Juarez, obrigado pela participação no nosso especial. Espero revê-lo em breve em outras oportunidades. Me convide com toda a frequência que você quiser, que eu estarei aqui. Está fechado. Muito obrigado, um abraço a todos. Esse foi Juarez Ponticelli, o prefeito que deverá concorrer à reeleição nas eleições 2020. O especial de hoje fica por aqui. A gente volta a qualquer momento com mais uma entrevista no Eleições 2020 do Extra.sc. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.